Lembra-te de quão breves são os meus dias. Meus irmãos, nós já pontuamos algo sobre a temática, a fugacidade da vida cristã. Ponto 1. Após o pecado, o ser humano experimenta o envelhecimento do corpo. Pontuamos alguma coisa. Estamos na linha B. O envelhecimento da existência através da morte biológica. Foi o que o ser humano também experimentou. E nós vimos semana passada que, como a morte biológica, que é a física, ela é contemplada na Bíblia. E nós vimos que ela é uma realidade inevitável. É uma realidade inevitável. Outra forma, só a título de informação, que você já sabe, ela é vista também como o resultado do pecado. Romanos 6, 23. Talvez não nos detenhamos muito aqui para irmos já para o segundo ponto. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja que no início desse texto ele já mostra o resultado do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte biológica é vista na Bíblia como um resultado do pecado. Se não fosse o pecado até hoje, nós estaríamos vivos. Adão, Eva, todo o pessoal daquela época e posteriormente estariam vivos. Mas o pecado entrou, desgraçou tudo, e agora a gente tem esse resultado do pecado, que é a morte. Também é vista como cessar da vida. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Eu vou ler só, repito, a título de conhecimento. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. Está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então veja, corpo sem o espírito está morto, então cessar da vida. Estamos aqui com vida, de repente o espírito sai de nós, estamos agora mortos. E também é visto como separação, irmãos. E aí a gente tem vários textos, tem Jacó quando partiu, né? Foi simbólico, então separou-se tanto fisicamente dos familiares, como também do seu corpo físico. E tem outras referências ou designações de como a morte biológica ela é vista na Bíblia Sagrada. Diante disso, irmãos, a gente parte agora para o segundo tópico da nossa temática, que é a fugacidade da vida nos leva a pensar. A fugacidade da vida nos leva a pensar sobre o quê? E eu tenho notificado no meu rascunho aqui em casa, faço o rascunho e depois transfiro para cá. Eu tenho notificado até então, já aqui no meu material, duas coisas sobre o que a fugacidade da vida nos leva a pensar. Eu tenho notificado 5 coisas que a fugacidade e a nossa vida aqui na terra passageira nos leva a pensar. E a primeira coisa que a fugacidade da vida nos leva a pensar está baseada aqui no Salmo 90. Salmo 90, conhecido da gente, e versículo 12. Salmo 90 e verso 12. Salmo 90, verso 12. Está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos
coração sabe. Mas a parte inicial do texto, citado 2 vezes, é o que a gente vai se deter. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nenhum de nós aqui sabemos quanto tempo a gente vai viver. Nenhum de nós aqui, e que está assistindo pela live da igreja, sabe quanto tempo vai viver aqui na face da terra. Nenhum de nós sabemos. E o salmista, ainda no Salmo, só com 119, verso 84, a parte A do texto, ele faz uma indagação: quantos serão os dias do teu servo? E esta indagação foi feita a Deus: quantos dias, Senhor, eu tenho aqui na terra? E Deus não disse para o salmista. Deus silenciou, ouviu a pergunta e Deus silenciou. A gente não sabe, mas repito, o tempo que a gente vai viver aqui. A gente pode viver 80, 90, 100, menos do que isso. Não sabe o tempo da nossa vida aqui. Então, justamente por não sabermos o tempo da nossa vida aqui na terra, quanto tempo a gente vai ficar aqui na terra, a fugacidade da vida nos leva a pensar sobre o nosso tempo aqui de vida, os nossos dias de vida aqui. Como serão esses dias? E eu coloquei aqui, irmão, só a título de conhecimento mesmo, algumas comparações bíblicas sobre a rapidez de nossa vida aqui na terra. Foi como eu disse em um culto, um dia desse eu tinha 9 anos de idade. No ano em que foi feito o meu primeiro aniversário. Eu não tive aniversário de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano de vida, não tive. Eu só tive um aniversário feito, que foi com 9 anos de idade. E não tive mais aniversário realizado pela família. Foi o único que eu tive, e justamente foi no ano em que minha mãe faleceu. No ano em que ela faleceu. Completei 9 anos em 17 de janeiro de 82. Outubro, se não me foge a memória, mês de outubro, ela adoeceu e partiu para a eternidade. E não tive mais aniversário. Foi o único aniversário que eu tive na minha vida. Então, faleceu com 42 anos de idade, como eu disse a vocês, minha mãe. Minha sogra também, com 42 anos de idade. Não foi 42, foi 39. 40 anos de idade. Minha sogra, minha mãe com 42. Pertinho, né? Mas não se conheceram, não é. Só em questão de idade cronológica mesmo. Mas, irmão, rapidez, passou rápido a vida delas. E de outros também aí afora. E eu quero citar rapidinho para vocês algumas comparações bíblicas sobre a nossa rapidez de vida aqui na terra. Salmo 90, verso 5. A gente vai ler alguns textos, só aqui de conhecimento, para a gente refrescar a memória e dizer: meu Deus, meu Jesus, eu não sei nem quanto tempo vou ver aqui, mas eu sei que meu tempo realmente é terrível mesmo, é rápido. Salmo 90, verso 5, o salmista disse: tu os leva como correntes de água, são como um sono. Vamos parar aqui. São semelhante um sono. Então veja, irmão, que o nosso tempo de vida na terra é comparado a um sono rápido. A gente deita, quando acorda, já amanheceu. Meu Deus, como foi rápido. E às vezes deita, e quando acorda, como demorou. Então tem essa questão na nossa mente. Às vezes deitamos, eita, passou rápido a noite. Às vezes deitamos, acordamos, demorou passar a noite. Então isso mostra, irmão, a nossa rapidez aqui. Pode ser rápida, comparada ao sono, ou pode ser demorada, também comparada ao sono na nossa vida. Então vamos pensar com carinho sobre o nosso tempo aqui na terra de vida. Vamos pensar, não vamos brincar, vamos pensar, né? Entre o meu tempo aqui, eu não sei realmente quanto tempo eu vou ver aqui, mas eu quero aproveitar.
Como eu já contei para vocês aqui uma vez, de uma moça na minha igreja mãe, que ela disse que ela perdeu a juventude em estar servindo a Deus. Eu não estava mais em Viçosa, mas eu estava visitando minha terra, minha igreja mãe, e um dia essa moça pegou e disse aí: eu perdi a minha adolescência e a minha juventude na casa de Deus. Aí a minha adrenalina subiu, eu fiquei invocado, e eu disse: você perdeu a sua adolescência, a sua juventude na casa de Deus? Pois eu quero dizer para você que eu ganhei. Eu ganhei a minha adolescência e eu ganhei a minha juventude na casa de Deus. E eu aceitei Jesus com 14 anos. E ela nasceu já na fé, como a gente diz. Ela nasceu já na fé. Então eu lutei. Então veja, irmão, a mentalidade pobre daquela jovem. Dizer que perdeu a adolescência e a juventude. Um pensamento muito pobre, ruim, mesquinho. Mas eu, graças a Deus, já pude dizer que eu tinha lucrado. E eu sabia lá quanto tempo eu ia viver. Então de lá para cá, graças a Deus, eu estou com 51 anos. O meu sono está sendo longo. Espero que seja mais longo ainda, né? Espero que Deus deixe o sono se alongar mais ainda. Mas para alguns o sono é rápido. E a gente precisa pensar seriamente, irmão, nessa questão. E não pensar que somos eternos. A gente pensa, às vezes, a gente pensa que é eterno. Mas a gente, irmão, tem como no estalar de dedos que nós não somos eternos. É quando a gente passa em frente a uma funerária e a gente vê envelope ali, de madeira. A gente vê: meu Deus, eu não sou eterno, não. Não sou duradouro, não, eu sou passageiro. Ou quando não, a gente vê alguém dentro do caixão já no velório. É que a gente pensa: realmente eu não sou duradouro, não. Eu tenho tempo aqui na vida da terra. Então essas duas situações faz a gente pensar sobre a nossa rapidez aqui na terra, comparada aqui a um sono. O restante do verso diz: são como a erva que cresce de madrugada. Versículo 6: de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Então vejam que a nossa vida aqui, na sua rapidez, ela é comparada a uma erva daninha, que ela cresce aqui de repente, floresce direitinho, quando vai olhar no outro dia, foi-se embora, não durou muito, foi rapidinho. Então a nossa vida aqui é rápida. Olha, eu estou mostrando essas comparações aqui para a gente pensar sobre o nosso tempo de vida aqui na terra, porque os próximos pontos, dentro do segundo item aqui, que é a fugacidade da vida, nos leva a pensar, está atrelado a este subponto aqui, o nosso tempo de vida aqui na terra. Os outros que eu vou falar estão atrelados a este aqui. É como uma corrente, com todos interligados. Salmo 90, verso 9, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os anos, como um ponto ligeiro. Então vejam, meus amados irmãos, que a nossa vida é rápida aqui. Tem livros que são grossos. Eu já falei aqui de um livro da CPAD. Eu não sei se alguns aqui podem se lembrar dele, que é sobre a esperança. É um romance cristão. Quando bate a esperança, é sobre a esperança. É um livro bem grossinho, parece que tem, não sei se é de 100 e pouco a 300 páginas. É um romance evangélico, muito bom. Mas tem livros, irmãos, que é o que eu tenho aqui em casa, Os Sonhos de Jacó. Os Sonhos de Jacó, um livreiro do tamanho desse livro, dessa meu sermonário aqui, mas ele não chega, se não me foge a memória, ele não chega a 40 páginas. É um pouco ligeiro. Já outro, o seu conto é ligeiro, mas tem muitas páginas. E a gente precisa pensar com carinho sobre essa questão da nossa rapidez, da nossa passagem aqui na terra.
a nossa passagem, nosso tempo de vida aqui na terra. O verso 10 do Salmo 90 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Quem tem 70 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem 70 anos? Ali, o cidadão Nelson tem 70 anos. Vamos lá. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, quem tem 80 anos aqui? Quem tem 80 anos? O irmão Tiaguinho ali, chega a ficar assim, viradinho. Tem mais de 80 anos, irmão Tiago, quase na idade de Matusalém. Só ele, né, por enquanto. Bom, temos um aqui de 70, representando os demais, e temos aqui um de 80. Esse, alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e infarto, pois passa rapidamente, e nós voamos. Então a nossa vida aqui é comparada, irmão, a um voo rápido. Então nós não somos duradouros, pelo amor de Deus. Vamos colocar isso no nosso tempo, que nós não somos duradouros aqui na terra. Somos passageiros. Há um hino aí de um cantor, peregrino, ele é de Goiânia, e fala que sou peregrino nesta terra. Não é o hino da harpa, não, é um outro hino que ele louva, né? Eu só louvo quando ele está louvando, quando eu boto para tocar no meu celular, aí eu vou acompanhando ele. Mas fala, irmão, que nós somos aqui passageiros, não somos duradouros aqui de jeito nenhum. Há outras comparações bíblicas sobre a nossa rapidez aqui na terra, as quais citarei apenas. Comparada ao vento, João, capítulo 7, verso 7. A nossa vida é comparada na sua rapidez a palmo, Salmo 39, 5. Então veja, a palmo é comparada à nossa vida. Veja como é pequenininha, curta. É comparada ao vapor, Tiago 4,14. É comparada à palha, que é chamada de restolho, que é queimado. Vem um vento leve e vai-se embora. Então, a fugacidade da vida, irmão, nos faz, ou nos leva a pensar sobre os nossos dias aqui na terra. E é agora que eu vou para o subponto 2. E depois para os demais, mas todos eles, repito, atrelados ao primeiro subponto, nos leva a pensar sobre os nossos dias aqui na terra. Então esta fugacidade, a nossa passagem aqui na terra, a nossa rapidez aqui na terra, nos leva, ou pelo menos deve nos levar a pensar sobre como estamos vivendo com o próximo, sobre como estamos vivendo com o próximo. E a gente pode fundamentar isto aqui com um tribunal, onde nós estaremos diante de Deus, no seu tribunal, e nós seremos julgados pelas nossas obras feitas para Deus, e também a maneira como nós tratamos o nosso próximo. Tudo isso no tribunal de Cristo. Nossas obras serão julgadas, aquilo que a gente fez para Deus, e também a maneira como nós tratamos o nosso próximo. Somos passageiros? Somos. E a gente, irmãos, deve pensar, refletir com muito carinho sobre como estamos vivendo com o nosso próximo. Como é que eu estou vivendo com o meu próximo? Como é que eu estou vivendo com o meu próximo? E eu notifiquei algumas coisas aqui, como comportamentos reprováveis e também comportamentos aprováveis. Eu posso viver com o próximo, me comportando de maneira aprovável ou de repente de maneira reprovável. É por isso que eu tenho que pensar no meu tempo de vida aqui, quanto tempo eu vou ter, que eu não sei, Deus é que sabe.
E nesse tempo que eu vou ter aqui, é a maneira como eu estou vivendo, tratando, me comportando com o meu próximo. E dizem que o negativo, ele deve ser visto primeiro do que o positivo. Então eu quero falar, primeiramente, de alguns comportamentos reprováveis, que talvez mostrem que eu esteja tendo com alguém, que você também possa estar tendo com alguém. Então abra sua Bíblia aí em 2 Samuel. Esqueci o capítulo. Não é possível. Foi só os versículos. Você mais aqui no sofá, na cabeceira. Tem lá o rascunho. Vem lá, por favor. Porra, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Esse material eu fiquei pensando e fui fazendo no meu bloquinho, como é bonitinho. Só de rascunho, bichinho. Deixa eu ver aqui. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Versículos 12 e depois o versículo 31. 2 Samuel 15. Segundo Samuel 15, versículos 12 e 31, está escrito: também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel. Olha, também, veja isso aqui, não está grifado na minha Bíblia não, mas clareou agora. Também Aitofel está entre, ou seja, no meio dos que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Irmãos, Aitofel era um dos conselheiros de Davi, fazia parte da classe dos conselheiros de Davi, Aitofel. E eu sei que Aitofel, em vez de ficar do lado de seu senhor Davi, ele foi atrás de quem? De Absalão. O versículo 12 diz: também Absalão mandou vir, chamou Aitofel do conselho de Davi, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E o 31 diz: também Aitofel, até tu, Brutus. Lembrei agora a expressão do filósofo: até tu, Brutus. Também Aitofel está no meio dos que se conjuraram com Absalão. Irmãos, devemos pensar como estamos vivendo com o nosso próximo, já que não sabemos quanto tempo de vida teremos aqui na terra. E esse texto aqui pontua, sabe sobre o quê? Que comportamento reprovável? Traição. Aitofel traiu ao rei Davi, se unindo a Absalão. A traição, irmão, é algo que infelizmente acontece na sociedade. E eu não quero falar da sociedade do Evangelho, eu quero falar da sociedade evangélica, do povo de Deus. Vocês se lembram da expressão da Santa Ceia? Na noite em que o Senhor foi traído. Na noite em que o Senhor foi traído. Então a traição, irmão, é algo tremendo na vida de uma pessoa.
E o discípulo traiu a ele, Judas Iscariotes traiu a Cristo com 30 moedas de prata. E ainda deu um sinal: eu vou dizer quem é ele, viu? Quando eu beijar, vocês já sabem que é ele. O beijo da traição. São pessoas que nos abraçam. Figuradamente falando, nós não temos esse costume no Brasil, né? Nos beijam, mas que chegam a nos trair, nos traem. Eu separei em um campo, uns camaradas, foram separados uns camaradas nos campos, em um campo onde eu trabalhei. O presbitério aprovou, levei a igreja aprovou. No meio do caminho, irmão, no meio do caminho, apareceu um aventureiro oferecendo carros. Vou pagar isso para você, vou fazer isso com você, vou lhe separar para isso, vou lhe separar para aquilo outro. E eu tinha separado com o aval da igreja, presbitério, deles para presbíteros e diáconos. Presbítero, diaconato e presbitério, pronto. Mas quando chegou o aventureiro e ofereceu cargos maiores, ministério para quem era presbítero, presbitério para quem era diácono, diaconato para quem era auxiliar, aí esses camaradas foram. E teve irmãos na igreja que me disseram: pastor, foi trairagem que fizeram com o senhor. Porque o senhor pegou e levantou esses camaradas aqui para servir a igreja, como presbítero e diácono. O Senhor honrou esses camaradas aqui, em festividade, dando oportunidade para eles pregarem em festividade na igreja aqui. Culto de Santa Ceia, o Senhor honrou, dando oportunidade a eles para pregarem no culto de Santa Ceia. Mas eles fizeram isso com o Senhor, eles foram traíras. Lhe traíram, pastor, a confiança. Disseram assim: traíram sua confiança. Não é assim mesmo. Eu não sou melhor do que Jesus. Jesus foi traído, quanto mais eu. Serve de experiência para a minha vida. O senhor está abalado, pastor? Cheio, não me abalei, não, irmão. Não me abalei pela trairagem. Não me abalei. Se Jesus, que é Jesus, foi traído, quanto mais um bichinho de Jacó que nem ele, que não pode ser traído por alguém. E Aitofel era um homem de confiança, era homem de confiança de Davi. Mas quando ele viu a oportunidade que Absalão estava projetando ser rei e Davi fugiu, ele disse: eu vou ficar com Absalão, cabeludo. Vou ficar com o cabeludo, que é Absalão. Você sabe que ele tinha cabelo grande, né? Vou ficar com o cabeludo, que é Absalão. Foi por isso que veio a minha mente aqui, meus olhos clarearam, nessa expressão: também Aitofel está no meio dos que se conjuraram com Absalão. E os conselhos de Aitofel não eram conselhos ruins para o rei, eram conselhos bons. Foi por isso que Davi orou: ó Senhor, transtorna, confunde o conselho de Aitofel. Foi por isso que Davi orou, pedindo a Deus para Deus confundir, transtornar, bagunçar o conselho de Aitofel. Então veja, meus amados irmãos, para nós devemos pensar e refletir como a gente está se comportando para com o nosso próximo. E isso eu estou pontuando aqui: comportamento reprovável. Depois eu vou mostrar comportamento aprovável. Então temos que pensar como nós estamos nos comportando com o próximo. Neste quesito, de maneira reprovável, traindo a pessoa. Mas Jesus disse, irmãos, que nos últimos dias trair-se-ão uns aos outros. E eu quero que você não pense nos que estão lá fora. Eu quero que você pense nos que estão aqui dentro. Deixa a trairagem lá fora rolar. Mas eu quero que você reflita, infelizmente, deste comportamento reprovável, na trairagem
aqui dentro, no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. O que acontece, pastor? Se não acontecesse, eu seria um hipócrita dizer que não. Porque acontece. Infelizmente, tem crente, irmãos, que agem, que entra pelo caminho da traição, assim como Aitofel entrou no caminho da traição. E a gente precisa colocar em mente isso aí. Porque quando a gente, por onde a gente andar, alguém vai pontuar, ali está um traíra. É verdade, irmão. E esse comportamento reprovável não sai não. Ali está um traíra. Passou-se um tempo, de repente começou a retornar. Retornou um, retornou outro que era obreiro. E a minha orientação foi esta: todos que saíram acompanhando o aventureiro, quando retornar, todos eles serão aceitos pela igreja. Nenhum será enxortado, por mais que tenham sido traídas, mas todos eles serão acolhidos, serão recebidos, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. E foi voltando um, voltando o outro, e eu tratei todos da melhor maneira possível. Nunca lancei em rosto a trairagem que fizeram comigo, e até com a igreja, mas como é o pastor que indica, né? Então o povo pontua mais a imagem do pastor. Nunca lancei em rosto. Dizer que eu não tive vontade, irmão, eu seria hipócrita. Aí eu tive vontade de dizer, tá vendo, rapaz? Viu o que eu fiz por você? Lhe ajudei a galgar carros na casa de Deus, com a ajuda do presbitério, a aprovação da igreja, e veja como você me pagou. Se eu disser que eu não tive vontade de lançar em rosto, eu sou mentiroso. Eu tive vontade. Eu disse, não, pode vir, vem, fique andando nos cultos. Lá na frente, a gente faz a sua aclamação como membro desta igreja. Aclamação não, no caso deles era reconciliação, porque saíram da nossa igreja para um ministério de um aventureiro. Então nesse caso seria reconciliar. Andem, e eles andaram. Depois falei com a igreja, a igreja reconciliou, e as pessoas foram tendo oportunidade para pregar e tal. Mas vez por outra tinha alguém na igreja que dizia, lembrava, tá vendo? A trairagem que ele fez com o pastor. Vez por outra tinha irmão que lembrava. Então essa marca fica, irmãos, infelizmente, a marca da traição. Ela fica. Traiu o pastor da igreja, traiu a nossa igreja, aventurando-se em cargos aí afora. Então, que a gente não tenha este comportamento, irmãos, que nós não venhamos trair os nossos irmãos em Cristo, bem como lá fora também. Não tenhamos este comportamento reprovável, para não termos esta mancha na nossa vida. Outro comportamento reprovável, segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 20 a 24. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 20 a 24, está escrito: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este filho Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrou e disse: Vai tudo bem? Geazi disse: Tudo vai bem. Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer, olha, a gente liga a resposta outra. Meu Senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos
profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Outro comportamento reprovável. Vamos pensar sobre o nosso tempo de vida na terra. E agora, como estamos vivendo com o nosso próximo, em questão de comportamento aprovável ou reprovável. Aqui, mais um comportamento reprovável. Geás, moço de Deus, moço de Eliseu, servo de Eliseu, ele mudou os olhos em presente. Veja que no finalzinho do versículo 20 diz: hei de correr atrás dele. Hei de correr atrás dele. Interesseiro, irmão. Geás ou Geazi, de acordo com a tradução que está do acento, é o mesmo nome, então muda a questão do acento. Veja que quando ele diz hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa, ele estava mostrando que ele era um cabra interesseiro, ou de outra linguagem mais bonitinha, oportunista, interesseiro. Irmãos, nós devemos ter cuidado com este comportamento de não sermos interesseiros, de não sermos oportunistas, se interessar pelo que a pessoa tem e não pelo que a pessoa é. Em questão de pastor, tem gente que quer se chegar ao pastor não pelo que o pastor é, mas pelo que o pastor tem a lhe oferecer. O que é que o pastor tinha a me oferecer? E se tratando de igreja, logicamente o pastor pode oferecer algumas coisas para alguém, de maneira justa, é lógico, de maneira justa, mas tem gente que não se chega ao pastor pelo que o pastor é, mas pelo que o pastor pode oferecer. O que é que ele pode me oferecer? Ele pode me oferecer isso, ele pode me oferecer aquilo outro. E quando o pastor não oferece, aí a pessoa já começa a tirar o cavalinho da chuva. E quando se tira o cavalinho da chuva, dizia o saudoso pastor Nélio, nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Entre uma noite e um dia, tem um espaçozinho ali para ser revelado algo. Então a gente não pode sermos interesseiros. Nós não podemos ser interesseiros, oportunistas, seja com o pastor da igreja, seja com algum irmão da igreja, alguma irmã da igreja, e se partir do portão para lá, piorou mais ainda. Então não sejamos, irmãos, interesseiros, pelo amor de Deus. Não sejamos cristãos interesseiros. Esse comportamento é feio para mim. Este comportamento é feio para você como cristão. Como cristãos que somos, se tivermos este comportamento reprovável de ser interesseiro, isso aí é algo também que fica visível. Isso também é algo que fica notório. O povo conhece, não tem pronto não. O povo conhece. O povo conhece, eu estou falando do povo cristão, né? A igreja conhece cristãos que são interesseiros. A igreja conhece, olha, está ali por causa disso, está ali por causa daquilo outro, olha, está ali por causa daquilo outro. Então, a própria igreja, ela acompanha os passos uns dos outros. E a própria igreja, ela sabe quem é interesseiro e quem não é interesseiro. E a gente não pode ter este comportamento, irmãos. Este comportamento reprovável de ser interesseiro.
Vamos ver outro comportamento reprovado. Jeremias 37. Não dá para a gente demorar não, mas somente pincelando alguns comportamentos reprovados que não podem existir na nossa vida. Jeremias 37. Jeremias 37, versículos 11 a 15. Jeremias 37, versículos 11 a 15. Está escrito: e sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu foge para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. E o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Que comportamento reprovável nós vimos aqui nesse texto? O comportamento reprovável que nós vimos aqui, vamos pegar o cabeça, Jerias, o capitão da guarda. Esse cabrinho aqui, ele acusou ou caluniou, caluniar, acusar, tem o mesmo parâmetro para mim. Então este cabrinho aqui, Jerias, capitão da guarda, ele acusou o profeta Jeremias de que ele ia fugir para o lado dos inimigos, lá para os caldeus. E mesmo Jeremias dizendo que era falso, ele não deu ouvidos. Prendeu a Jeremias. Jeremias apanhou, porque o termo ferir aqui, irmão, ele levou um cacete dele. Não sei se tinha pau de arara naquela época, mas Jeremias levou um cacete, apanhou. E com isto aqui, a gente observa, irmão, que nós não podemos ter este comportamento reprovado de ser acusador, de caluniar ninguém. Irmãos, é tão chato caluniar alguém, acusar alguém sem fatos verídicos. É tão chato acusar alguém sem fatos concretos. Traz desgaste para a pessoa acusada, desgaste emocional, desgaste psicológico, traz desgaste. E veja que a acusação aqui ela não foi verídica. Não foi verídica a acusação aqui. E por não ser verídica, e os príncipes acreditaram naquele triste do Jerias, jogaram o profeta de Deus no cárcere. Irmãos, veja aqui uma acusação infundada. Uma acusação infundada pode prejudicar alguém. Uma acusação infundada pode prejudicar alguém. E nós não vamos viver eternamente aqui na terra. Só após o arrebatamento, enfim, a sequência escatológica, a questão é outra. Mas enquanto estivermos aqui na terra, como seres humanos mortais, não vamos viver eternamente não. E esse tempo que a gente está aqui na terra, a gente tem que ir, irmão, pensando, policiando, como estamos nos comportando com o próximo. Como é que eu estou me comportando com o próximo? Será que eu estou acusando o meu irmão? Será que eu estou acusando a minha irmã? O que é que eu estou fazendo para com o meu irmão e para com a minha irmã? O que é que eu estou fazendo? Vamos adiante. Mais um comportamento reprovável.
16. Êxodo 20, 16. Êxodo 20, 16. Bem conhecido, nosso. Depois a gente lê Êxodo 23, versículo 1. Êxodo 20, 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 23:1 diz: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Então veja, irmão, que esses dois termos aqui pontuam um comportamento reprovável, que é de levantar falso testemunho. Não dirás falso testemunho e não admitirás falso rumor. Mesmo caminho. Então a gente não pode ter esse comportamento para com o nosso próximo, irmãos, de levantar falso testemunho. Ô irmãos, por que é difícil a gente agir assim? Por que é difícil a gente agir assim? Por que é difícil a gente agir assim? Olha, irmãos, eu sou tão falho quanto vocês são. Talvez eu seja mais falho do que vocês. Talvez eu seja mais falho do que vocês. Mas eu fico falando com Deus nessa minha fragilidade. Eu fico dizendo: meu Deus, me ajude a viver de acordo com a tua palavra. Me ajude a dar um bom testemunho. Me ajude a ser um crente obediente à tua palavra. Me ajude. Eu fico, irmãos, na minha fragilidade, pedindo tanto a Deus, ajuda dele, para eu poder ser um crente direito. E às vezes a gente olha, irmãos, que tem crente que não está nem aí, porque não pensa no seu comportamento para com o próximo. Não pensa, não está nem aí. Se o falso testemunho vai atingir o próximo, não está nem aí. Se vir, não quero nem saber. Eu vou levantar o falso testemunho, né? Um falso rumor, eu não quero nem saber. Deus, pelo amor de Deus, porque é difícil para a gente, como povo de Deus, lutar para seguir a palavra de Deus? Porque é difícil para a gente, já que a gente conhece a palavra de Deus. Como pode a gente, irmão, não querer lutar para ter uma vida santa, uma vida digna de conformidade com o Evangelho de Cristo, e não sair espalhando falso testemunho, não levantar falso testemunho contra a pessoa? Porque é difícil isso aí para a gente, pelo amor de Deus. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que a gente diz que o Espírito está dentro de nós, e por que é difícil a gente fazer isso aí? Eu não sei, eu quero que você pense, eu quero que você reflita se alguns desses comportamentos reprovados para com o próximo você está vivenciando. Se estiver, vamos clamar o sangue de Jesus para fazer mais isso aí, pelo amor de Deus. Gênesis 37, vamos para outro comportamento reprovável. Gênesis 37. Acho que não vai dar para adentrar no comportamento aprovável, não. Gênesis 37, 31 a 35. Gênesis 37, 31 a 35 está escrito: então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, enviaram a túnica de várias cores, fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Foi a besta fera de vocês. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sangue de saco sobre os lombos e lamentou a seu filho muitos dias.
E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse, na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Veja, irmão, que comportamento reprovável este dos irmãos de José. Pastor, que comportamento é esse aqui, pastor? É o comportamento da mentira. Eles mentiram, mataram um animal, melaram a túnica de José. Olha aqui, Jacó. Aqui para Jacó. É a túnica do teu filho? Vê aí. Coitado de Jacó, coitado de Jacó. É a túnica de José. Uma besta-feira comeu. Para todo ensanguentado, uma besta-feira. Matou meu filho quando foi ao encontro de vocês. Chorou e não quis ser consolado. Não quis ser consolado. O texto não diz muitos dias, irmãos. Pode pensar meses, anos. Ele não quis ser consolado pela partida trágica, entre aspas, de seu filho amado José. Mas como eu disse, as bestas feras foram quem? Foram os próprios filhos. As bestinhas feras. Os próprios filhos mentiram para o pai. Mentiram para o pai. Irmãos, temos que ter cuidado com este comportamento reprovável, a mentira. Neste caso aqui, os filhos mentindo para os pais. Os filhos mentindo para os pais. Mentem. Irmãos, todos nós conhecemos os filhos que temos. Eu conheço os meus. Sei que são falhos. São falhos porque eu sou falho também, a mãe é falha, enfim. Mas, se os nossos filhos disserem é assim, a gente vai dar um voto de confiança. Mas se a gente descobrir que não é a verdade, aí o negócio muda. Aí o negócio muda. Vai para onde, meu filho ou minha filha? Vou ali fazer um trabalho. Trabalho desse, de ir para casa de amigo, de amiga que nem para trabalho é. Ou ir para determinado lugar que nem era para ir, mas que disse que o pai e a mãe que ia para tal lugar. Mentindo para o pai, mentindo para a mãe. Mentira, irmão. Um filho deste ou uma filha dessa, quando os pais descobrirem a mentira, como os pais ficarão? Arrasados. Todo pai, toda mãe fica arrasado quando descobre a mentira do filho ou da filha. Então, quem é filho deve falar a verdade para o seu pai, para a sua mãe. Porque quando descobrir a verdade, pronto. Aqui em casa, irmão, a lei, eu vou usar essa linguagem assim, aqui em casa a lei é seca. A lei aqui em casa é seca. Diga a verdade. Fale a verdade, porque se descobrir que você não está falando a verdade, aí a conversa será em outro tom. Os daqui de casa, irmão, quem mais apanhou aqui em casa foi Chefe. Foi a que mais apanhou. E nem doido, a coitada. Foi a que mais apanhou. Foi Chefe. Mas quando foi se tornando adolescentezinha, eu não lembro se ela apanhou, mas até antes apanhou que nem doido. Não é porque ela fosse mal comportada, não. De jeito não. Ela apanhava por questão de tomar remédio. Não queria tomar remédio, cacete e rolava na branquela. Tome a bala na branquela. Tome. Desde que pantinho, tome remédio. A branquela apanhou mais por questão de remédio. Nem por outra coisa foi. E por outra coisa. Sem Maria, meu Deus do céu, eu não lembro o tempo que Sem Maria levou um cacete, uma pisa da minha pessoa. Seniel, é o mais anjo de todos. Meu. O bichinho ali, eu não lembro o que eu bati no Seniel também. Agora, a pisa moral, aí cantão bate com força. Parece uma rádio, o gravador antigo que apertava na tecla, replay. E eu fico ali, remoendo.
remoetando, estão me falando, tá bom, vou remoer de novo, aí remoer de novo. Não minta para o pai e para a mãe, porque lá na frente a mentira vai ser descoberta, e quando for descoberta, aí pai e mãe ficam, meu filho, minha filha, por que você mentiu para mim? Por que, meu filho, minha filha? Por que você não falou a verdade para mim? É a mesma coisa na igreja, irmão. É a mesma coisa na igreja. A gente tem que também falar sem mentiras. Falar as coisas na verdade. Não é para machucar ninguém. Não, mas foi assim, assado e tal. Pronto. Jogo limpo. Pano limpo. Sujo, agora está tudo limpo. Vamos embora. Caminhar e já era. Então a gente não pode ter esse comportamento de mentira na nossa vida. Agora está assim, eu vou falar só de um aqui, para a gente encerrar o trabalho de oração. Atos capítulo 6. Só de mais um comportamento aqui negativo. Querendo Deus para a semana, a gente fala de comportamento positivo. Eu acho que dá para sair uns glória a Deus, aleluia. Atos 6, versículos 11 e 12, diz assim, ó: Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Esse texto fala de líderes religiosos se levantando contra o diácono Estevão. Você pode perguntar: pastor, qual é o comportamento reprovável aí? Olha, irmãos, a gente podia pensar em suborno. Suborno, podemos pensar em suborno, é um comportamento reprovável, mas não vou falar sobre ele. Mas eu quero pegar esta parte aqui, ó. Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. O povo conhecia Estevão, o povo conhecia o diácono Estevão. E qual foi, pastor, o comportamento reprovável para terminar logo cada hora, pastor? Calma que eu vou terminar. Irmãos, tentaram sujar a imagem do diácono Estevão. Tentaram sujar a imagem do diácono Estevão. Tentaram sujar a imagem do diácono Estevão. Irmãos, nossos tempos aqui são rápidos. Como estamos nos comportando como próximo? Será que alguns comportamentos reprováveis, como citados e recitados agora, traição, interesse, acusação, levantar falso testemunho, mentira, sujar a imagem do próximo, a gente está vivenciando? Que tipo de cristãos somos nós? Sujar a imagem do próximo. Irmãos, não façamos isso. Não sujemos a imagem do nosso próximo. Diácono Estevão era um crente direito, todo mundo sabe, é por causa da Bíblia, e naquela época sabia muito mais do que nós. Era um diácono direito, mas os inimigos se levantaram. Olha, vem a cadeia que vocês ouviram, ele levantar palavras blasfemas, tentaram sujar a imagem de Estevão. Os nossos dias são rápidos, fiquemos em pé, os nossos dias são rápidos. Analisemos como estamos nos comportando para com o próximo. Se são comportamentos reprováveis, é tempo da minha pessoa, é tempo da sua pessoa dizer: meu Deus, me ajude a não fazer mais isso, me perdoe e me ajude a não fazer mais. E Deus vai ajudar a mim e Deus vai ajudar você. Quinta-feira espero vocês aqui para o culto do clamor. Sábado temos a nossa escola bíblica e domingo nosso culto com as senhoras. Temos um pessoal que está vindo para nos trazer a palavra. Vamos orar com o presente de glória.
dons da igreja, com o Pai do Senhor. Diácono Ailson, congregação Graça. Passou o dia no hospital, mas está em casa, mas está sentindo alguma coisa. Irmã Sandra viajou lá no alto, viajou para o Paraná, mas se sentiu mal lá no Paraná, acho que lá um pouco frio demais, alguma coisa acometeu, ela está fazendo. Internada. Quantos mais precisam de oração? Oramos. Amado e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esta noite, pelos louvores, pelo momento de oração, pelas palavras, que possamos guardá-las em nossos corações, ó Pai. Abençoe o Alisson, recupere, restaure a sua saúde, em nome de Jesus. A irmã Sandra, que está hospitalizada, entre com providência, nos leve para casa em paz, nos guarde, nos dê total segurança, ó Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e lhe agradecemos para todo sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, seja com todos e todos eles. Vamos em paz. Fale com o seu irmão de a paz do Senhor.